Oh, tu já imaginou se do nada tu conhece alguém idêntico a você? Tanto na questão de aparências, memórias, personalidade. É isso que acontece com o Finn na 8ª temporada, quando ele conhece um carinho tanto quanto familiar pra ele, que surgiu da junção da sua espada grama com a sua espada Finn. Eu adiei isso, e eu tava gostando. E aí que a gente conhece o Fern, que é igual ao Finn basicamente, só que ele é feito de grama, mas em questões de traços e mentalidade eles são iguais, além de terem as mesmas memórias. E hoje a gente vai analisar os 2 primeiros episódios que ele aparece pela primeira vez, que são basicamente uma continuação do outro, mas o nome dos episódios vai estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser ver depois. Mas como eu falei anteriormente, eles têm as mesmas lembranças, tanto que quando a Susana aparece machucada no começo do episódio, ele fica genuinamente preocupado, porque do mesmo jeito que o Finn tinha todo aquele carinho por ela, consequentemente, o Fern tinha uma consideração por ela. E logo depois começa uma briga pra saber quem é o verdadeiro Finn. Só que o Jake acaba logo com a moral do Fern e fala que ele nunca quer o verdadeiro. Parando pra pensar, é algo aceitável ele realmente achar que ele é realmente quem se diz ser. Imagino que a sensação dele deve ser como viver uma vida inteira como uma pessoa e do nada precisar viver a vida de outra pessoa totalmente diferente de um dia pro outro, porque do nada você descobre de um jeito muito louco e estranho que você não é você. E eu real não sei o que eu faria no lugar dele, mas acontece que na verdade o Fern não pode viver como o Finn, porque afinal de contas ele não é humano, o corpo dele é feito de grama, e ele percebe isso quando ele tenta tocar flauta ou comer, mas ele nem respirar consegue, e nessa hora a gente escuta o conselho do nosso querido amigo Jake, que cara, dá o melhor consolo que eu já ouvi na minha vida pra ele. Can't make music, I can't breathe, I can't... Hey, it's okay. Not breathing is cool. Cara, o Jake pra mim ele deveria ser coaching, é isso. Mas a real pergunta que fica na minha cabeça é que, se ele não é o Finn, afinal, quem ele era? E essa é uma pergunta muito complexa de se fazer. No começo, quando eles levam o Fern pra casa deles, é algo estranho, porque ele sempre estava tentando agir como Finn e viver a vida de outra pessoa é uma grande cilada, porque você nunca vai conseguir fazer isso. E fica parecendo até algo meio forçado e não orgânico, além de você até perder a oportunidade de mostrar suas qualidades pros outros. Porque tem muita gente que poderia gostar de você pela pessoa que você realmente é. Só que ele não percebe isso e ele nunca age como ele quer de verdade, porque talvez nem ele saiba quem ele é de verdade, porque ele literalmente acabou de surgir. E ele fica meio frustrado por não conseguir viver essa expectativa que ele tinha, o que era uma expectativa inalcançável. Então, pra deixar ele um pouco melhor, o Jake resolve levar ele pra lutar com caras maus, que é algo que o Finn gosta, então ele imaginou que ele também ia gostar. E com essa intenção, eles vão até uma fortaleza de grama, onde eles lutam com vários carinhos maus de grama. E nesse momento, a gente percebe uma coisa muito interessante, porque, cara, o Fern literalmente roda a baiana lá. Que expressão estranha. Enfim, resumindo o que eu quero dizer, ele é forte e brabo pra caramba. Ele conseguiu enfrentar um monte de carinhas e também ele consegue quebrar as coisas muito bem. E é algo que ele realmente tem um grande potencial, e se ele enxergasse isso, talvez, ele até parece com esse lance de tentar ser o Finn. Porque pra mim, o maior erro que a gente cai quando fica querendo viver a vida de uma pessoa é achar que a pessoa é totalmente sem defeitos e que a gente é o defeituoso. Quando talvez ele não seja bom em tocar flauta ou fazer outras coisas, mas ele é muito bom em derrotar as coisas. E saber reconhecer as qualidades é algo muito importante, porque senão você fica muito frustrado. E você olha outra pessoa e pensa, tipo, putz, a pessoa é muito melhor que eu porque eu não tenho qualidades, e isso não é verdade. Mas enfim, por lá eles acabam encontrando também o Mago da Grama, que, pra quem não lembra, foi quem criou a espada de grama e consequentemente criou o Fern, ou uma parte dele pelo menos. E lá ele pergunta pra ele por qual propósito ele teria sido criado. Com certeza, essa pergunta pra ele representa algo muito grande, e ele acha que essa resposta pode tirar totalmente o vazio que ele tem por dentro de não saber quem ele é. Só que a resposta que ele recebe não é nem um pouco agradável. Finn's enemies? Or am I an eternal curse sent by the globs? No, nothing like that. I just thought it would be cool. O cara simplesmente disse que seria algo divertido, legalzinho criar ele, o que deixa ele muito revoltado. Ele tava literalmente procurando motivo para sua existência e ele descobre que não foi criado por um propósito especial ou destino. Ele literalmente foi criado porque o cara tava entediado e sem nenhum propósito maior que isso. E isso literalmente acabou com ele, tanto que ele dá uma surra depois no mago de tão bravo que ele fica, mas o que eu penso disso é que talvez essa questão não seja algo que pode ser escrito ou decidido. Às vezes as perguntas mais complexas da vida que a gente fica buscando têm as respostas mais simples. E não é porque você não tem um destino escrito ou não tem que te faz menos você, porque quem é você é algo que você precisa determinar.
Às vezes eu tenho a impressão que a gente tem muito a síndrome do protagonista ou especial, de achar que temos que ser especiais. Só de já ser você já te torna único, mas tentar copiar outra pessoa não vai te fazer especial, porque você vai estar tentando ser alguém que você não é. Eu acho que você deixa de ser especial a partir do momento que você tenta ser outra pessoa. A melhor solução é você viver a vida pra descobrir por si mesmo qual que é o propósito, porque você vai entender que a vida pode ser bem mais simples do que você imagina. E quando ele se desprende dessa ideia de procurar um propósito ou um sentido pra ele começar a viver, ele simplesmente para de pensar nisso e vive. Isso pra mim foi um marco no amadurecimento do Fern e no desenvolvimento dele. Porque por mais que eles tenham as mesmas memórias, eles não são as mesmas pessoas. Eles vão passar por experiências diferentes e vão amadurecer de jeitos diferentes. E no final, o Jake parabeniza ele por ter tido atitudes heróicas igual ao Finn. Só que ele já não estava mais pensando nisso, porque não era sobre o Finn, era sobre ele. E quando ele se permite entender isso, ele simplesmente vai embora. You did the right thing. Just like Finn woulda. Hello? Excuse me. Fern needs this bike. Isso pra mim foi algo importante pra ele, porque ele não ia conseguir se descobrir se ele continuasse no mesmo ambiente, tentando se pressionar a viver uma vida que não era dele. Ele ia viver coisas novas e descobrir mais sobre si mesmo, porque isso é autoconhecimento, isso pra mim é algo fundamental. E eu amo quando os personagens nos fazem pensar, nos fazem refletir, deixa tudo mais humano e mais profundo. Bom, mas acaba assim com o Fern indo embora. Tem outros episódios mais pra frente que ele aparece, mas isso é outra história. Bom, mas essa é a minha visão sobre esse assunto, e se vocês tiverem sugestões de desenhos ou filmes, no caso animações, que queiram que eu traga nos próximos vídeos, podem escrever aqui nos comentários, tá aberto justamente pra isso, eu amo ouvir a opinião de vocês. É isso, obrigada, um abraço e até a próxima.